Muito bem, pessoal. Então vamos falar aqui, floquinhos, de 5 manipulados muito bons para hipertrofia e perda de gordura corporal. Já clica no gostei, se inscreve no canal e lembra que dia 18 tem a promoção da minha consultoria para 10 alunos. Mais informações aqui nos comentários. Bom, eu vou abrir então com um manipulado que é bem legal, que é a melatonina, certo? A melatonina, ela é o hormônio do sono. Aí você vai dizer, pô, Leandrão, mas a gente não produz isso? Produz, só que cada pessoa produz numa quantidade. E conforme a gente vai ficando mais velho, essa produção vem diminuindo. Assim como, por exemplo, muitas coisas acontecem. Testosterona, ao longo da vida, você vem produzindo cada vez menos. Aí a gente tem uma tecnologia a favor da saúde, da qualidade de vida, você usa uma suplementação de testosterona e tem uma vida melhor. Então a melatonina é mais ou menos a mesma coisa. Como o sono é totalmente determinante para o resultado. Ah, mas por que, Leandro? Não é só dieta lá? Eu vi o seu curso de como montar uma dieta do zero. Então, mas se você viu o meu curso de como montar um treinamento e periodização do zero, você lembra que lá eu comentei que está diretamente ligado à qualidade do treino ao resultado. Beleza? Ou seja, se você dorme mal, você não treina bem. Ah, mas eu vou tomar cafeína. Sim, o primeiro dia vai dar certo. A primeira semana tudo bem, agora o primeiro mês, o primeiro ano, esquece, não vai dar certo. Você vai saturar, você não vai sentir nada e aí você vai perder o rendimento no treino e não vai desenvolver. Então o sono é fundamental. Se você já dorme bem, realmente, você não precisa de melatonina. Agora, caso o seu sono não esteja muito bom, né, demora muito para pegar no sono, fica acordando durante a noite sem motivo nenhum, acorda durante a noite e não consegue voltar a dormir, tudo isso a melatonina pode ajudar, ou também, não é propaganda, porque é verdade, tem um manipulado na Oficial Pharma que chama Sono Perfeito, que ele tem uma fórmula mais variada. Então ele tem um pouquinho menos de melatonina, mas tem 5-HTP, tem valeriana. E essa somatória de coisas, usando um pouquinho de cada um, normalmente é mais eficiente do que usar uma coisa só numa quantidade maior. Então dá uma cogitada nesse produto também, que ele é bem legal. E já falando aqui do 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, essa pergunta eu recebo bastante lá no Instagram, onde eu abro caixinha de perguntas todos os dias. E o pessoal pergunta sobre a suplementação de triptofano. Gente, triptofano pode virar 5-hidroxitriptofano, que pode virar serotonina e melatonina. Só que o que acontece? Se o corpo achar que tem que mandar o triptofano para o outro lado, ele manda e acabou. Ou seja, se você precisa desse efeito de relaxamento, de compulsão alimentar, não precisa desse efeito não, Leandro, precisa desse efeito para controlar, Leandro. Não, foi o que eu quis dizer, desculpa, o professor errou. Você usa o 5-HTP, que é mais eficiente. Por que eu acho o 5-HTP muito bom? Porque como ele se converte em serotonina, você dá uma relaxada, isso pode ajudar o sono também, o teu humor, mas o principal aqui é o controle do apetite. Então, por exemplo, algumas pessoas, quando vão fazer dieta, a dificuldade é passar fome. E aí elas colocam substâncias anorexígenas, como por exemplo uma cafeína ou até uma droga mais forte. Quando na verdade ela poderia tentar antes, ou em conjunto para diminuir a dose do anorexígeno, uma substância sacietogênica. Não é a mesma coisa, né? Não. Anorexígeno tira a fome. Sacietogênico, você tem saciedade comendo menos. Então quem toma 5-HTP, isso é bem fácil de testar. Toma um 5-HTP 1 hora antes de ir num rodízio. Você começa a comer, você fala, nossa, tô satisfeito, tô tranquilo. Só que você sabe que você comeria a mais. Então é mais ou menos nesse sentido que ajuda. E quando você faz uma dieta de perda de peso, você também tende a piorar o seu humor. Então o 5-HTP eu acho muito legal. O único ponto é que quem toma recaptador de serotonina, né, medicação antidepressiva, ansiolítica, tem que tomar muito cuidado porque ele aumenta muito a serotonina e aí você está usando uma droga que inibe a recaptação dessa serotonina e um super efeito de serotonina causa ansiedade também. Ou seja, serotonina baixa, ansiedade, serotonina alta, ansiedade. A gente tem que nivelar ela. Quando você tira carboidrato, quando você tira a caloria da dieta, ela cai um pouco, é normal. E aí você joga o 5-HTP só para voltar a ser o que era. Nada de superdosagem, senão você vai se ferrar bastante. Um outro que é bem legal é o colágeno tipo 2, né, e o MSM. Eu até fiz um vídeo com o Rodolfo Pérez, falando sobre proteções de articulação, né? Então lembra de procurar Leandro Twin mais tema. E o Rodolfo Pérez é um dos melhores nutricionistas do Brasil, né? E lá eu falei sobre a parte do treinamento, para você conseguir cuidar das suas articulações, e ele falou da parte de suplementação. E o colágeno tipo 2 e o MSM, a condroitina, a glucosamina também, né? Mas esses dois se mostram mais eficientes e mais práticos de você tomar. É bem legal. Então eu estou trazendo esses dois, eu faço uso constante, mas é legal a gente citar o seguinte, não adianta você tomar depois que já deu ruim, estourei minha articulação, agora eu vou tomar,
Ah, tem um produto muito bom também da Oficial Pharma, não é propaganda porque é bom, tá? Que é o Cartiflex. Ele já é um composto que tem umas proporções bem legais, eu utilizo ele. Leandro, não é um produto tão barato, sim, mas é uma coisa boa. O melhor ainda é que eu ganho o produto, então não preciso pagar, então isso me ajuda um pouco. Custo zero, coube no orçamento para usar constante, olha que legal. Mas é um produto bem legal, onde a gente usa na prevenção, né? Então, por exemplo, eu jogo futebol e eu tenho 95 quilos. E eu tenho uma velocidade boa para o meu tamanho. Ou seja, minha articulação vai sofrer demais. E eu não quero ter condromalácia patelar. Mas não adianta eu ter a condromalácia para começar a usar colágeno tipo 2, MSM, Cartiflex ou o que seja. Eu uso condroitina e glucosamina também. O ideal é que você use antes de dar ruim. Por isso que o pessoal não gosta de investir, porque coloca dinheiro num negócio que você tá bom e vai continuar bom. Então aparentemente você estar desperdiçando dinheiro, mas não está. Um outro que eu vejo bastante eficiência, né, principalmente com os alunos da consultoria, é o Tribulus e a maca. Aí alguém vai dizer assim, pô, não é picaretagem, não aumenta a testosterona. Vamos lá. Em quem tem testosterona baixa, aumenta. Em quem tem testosterona normal, não vai aumentar nada em nível significativo. Mas a melhora de bem-estar que causa é bem legal. Não é nem tanto pelo aumento da testo. Mas um cara que tem lá 150 de testo, homem, tá? E mulher também pode usar, não tem problema nenhum. E ele vai para 400, 450, ele tem um aumento de disposição, de vigor, até mesmo de libido, isso causa um bem-estar. Nossa, olha como é que eu estou vivo. E isso faz ele ficar mais ativo, ele treinar melhor, ele comer melhor. Então, pessoal, para quem toma hormônio, lógico, vai olhar para o Tribulus e para a maca e vai achar uma porcaria. Porque o cara que toma hormônio é uma coisa muito alta e normalmente ele tem um fim mais competitivo. Só que a gente tem que lembrar que tem pessoas que só queriam ir para a academia 3, 4 vezes por semana e não estão conseguindo. E às vezes um pouquinho de aumento de disposição já é o suficiente para fazer essa roda girar. E quando a roda está em movimento, a roda se mantém em movimento muito mais fácil. Tirar da inércia é muito pesado. Então Tribulus e maca é legal. E para quem quer aumento de libido, vai funcionar também bastante. Mesmo que você tenha testosterona normal, tá? Homens e mulheres. Só que tem que usar a dosagem certa, tá? Tribulus de 3 a 5 gramas por dia e maca de 3 a 5 gramas por dia, podendo fazer a associação dos dois. Para quem está fazendo dieta de ganho de peso e está muito cheio, muito estufado, enzimas digestivas, eu acho legal. E também para melhorar a flora intestinal, os probióticos. Só que os probióticos, né, eu até vi o Alexson, que é um queridíssimo, um abraço para você, querido, manja muito, falando uma coisa muito legal que eu vou incorporar porque é pro bem de vocês. Ele falou assim, a gente jogar probiótico na flora intestinal é a mesma coisa de a gente jogar batata na terra e achar que vai crescer. Não, se eu quero batata, eu tenho que plantar a batata e ela vem crescendo. Então não adianta eu jogar fruta, eu tenho que jogar sementes da fruta. Então, a flora intestinal, nossa, vocês não fazem ideia do quanto é determinante para os resultados. Lógico, proteína é mais determinante, treinar até a falha é mais determinante? É, mas depois disso, a flora intestinal é muito importante para a saúde emocional, para a absorção de todos os nutrientes e etc, etc, etc. É muito importante. Só que você jogar os organismos vivos e você não cultuar eles, não vai adiantar. Então, você tem que ingerir os pré-bióticos. Aí eu vou fazer o seguinte, porque pensa comigo no seguinte, a gente tem uma colônia de trilhões de organismos vivos, trilhões. Aí você vem e joga 10 bilhões, bilhões de suplementação. Aí vai cair lá, se não tiver comida, vai morrer tudo. Então, como é que você faz essa colônia? Você consome pré-bióticos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, nesse vídeo de indicação, tudo sobre pré-biótico, probiótico e simbiótico. Que inclusive eu tenho que gravar um vídeo novo porque agora temos o pós-biótico. Tem mais um novo. Então por isso que eu não posso parar de gravar. Mas dá uma conferida nesse vídeo aqui, que ele é muito importante mesmo.